A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Já meta o dedo no like, compartilhe, lembrando que é 100% para católico, faça a sua parte. Aqui embaixo, muito bem, aqui embaixo você está vendo Pix, contribui com esse apostolado, pixtabelec674@gmail.com, tá nome da minha esposa Maria Juliana de Lima. Você que pode nos ajudar, tá aí o Pix, nos ajude, né? Que pode e quer nos ajudar. E não podendo nos ajudar, também não vamos entender. Conto também com nossas orações, nós rezamos por todos. Mas você que contribui, tem seu nome especial nas nossas orações, no Rosário da Madrugada, né? Para que o Senhor ajude vocês a atravessar as tribulações, né, que vocês têm que enfrentar. A Bíblia diz que nenhum homem debaixo do sol ficará isento de tribulações. Né? Muito bem, meus irmãos. Os protestantes gostam de dar, né? De dar frases que católico não consegue responder. Perguntas protestantes que católico não consegue responder. E nós respondemos com Bíblia. Agora, hoje eu vou dar 9 questionamentos que protestante não consegue responder com Bíblia. Aqui do meu lado. Aqui do meu lado. Primeiro questionamento, aqui em cima, ó. Vamos começar. Temos 9 aqui. Eu quero dar hoje 9 que protestante não consegue responder. Responde se responde assim. Porque sabemos que protestante a maioria é descarado, né? Tem uma pequena minoria que é humilde, mas grande maioria são descarados, né? São ignorantes. Aí sempre quer dar uma de, né? Tenta responder com mentiras. Essa é a realidade. Mas isso aqui foi colocado para os protestantes e muitos deles não conseguiram responder esses 9 questionamentos. São 50, eu peguei 9. Do nosso irmão lá do canal dos apologistas. Vamos lá. Veja só. Primeiro argumento. Quem fundou a sua igreja? Você sabe que o padre do Estouro pergunta quem fundou a tua igreja, o nome dela, em que ano foi, e eles desconversam por ali. Não, minha igreja está em 1 de Timóteo 3,15. O padre do Estouro disse, não, mas ali não é a fundação da igreja. Ali não está fundando a igreja, ali está apresentando a igreja que Jesus fundou em Mateus 16,18. Essa que é a realidade. Aí você fica inventando conversa, né? Mas veja lá, quem fundou a tua igreja? Vai ter que dizer o nome do fundador. Morreu, não morreu na cruz, com certeza, e não ressuscitou no terceiro dia. E por que, então, as igrejas existentes estavam erradas para que fosse, a igreja existente estava errada para que fosse surgir mais uma igreja? Em que intuito? Isso eles inventam muito. Constantino paganizou a igreja, né? Essa é a doutrina, a tradição protestante. Foi o Senhor que a fundou? Ou foi um mero homem? Será que foi um mero homem que disse em Mateus 16,18, tu és Quéfas, sobre esta Quéfas edificaria a minha igreja? Não, foi Deus em pessoa. Não é? Segundo, é correto o denominacionalismo? Denominacionalismo? Se o é, por que a Bíblia insiste na unidade dos cristãos? Como está lá em João 10, 16, tem outras ovelhas para se conduzi-las. Não é? No 17, 21, Pai, do versículo 20, versículo 21, Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um. Né? Para que tenha uma só fé. João 10, 16, o Evangelho Teológico do Bom Pastor, ali fala da igreja, ali fala do papado, ali fala das ovelhas, fala da Eucaristia, fala na única igreja, no curral, cercado, no aprisco verdadeira, a igreja de Cristo. Por que trazer as outras igrejas para que haja um só pastor? Para que haja um só pastor é necessário que haja uma só fé, como Efésios capítulo 4, verso 5 diz, uma só fé, um só batismo, uma só igreja e um só Senhor.
1 de Coríntios 10, 17. Embora nós sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Pão vivo descido do céu. Sou o pão vivo que desceu do céu. E como deste pão viverá eternamente. João 6, 51. Por que, protestantes? Vocês não conseguem responder. Se só há uma só igreja, por que Jesus pede ao Pai a unidade dos cristãos, ou seja, uma só fé? Se a Bíblia diz uma só fé, por que isso? 3. Só até aí, tá? 3. Se você insiste antes da reforma, a que a igreja cristã pertence? Se você existisse antes da reforma, o que a igreja cristã... Essa manhã eu tô com resfriado. A Rainita também não deixa nada. Não. 3 aqui, vamos ler. Se você existisse antes da reforma, a que igreja cristã pertencia? Me responda. Alguns mais ignorantes iriam dizer a igreja ortodoxa que se rompeu da igreja católica no ano 1054. Eu já conheço esse tipo de gente, essa laia. Né? A igreja ortodoxa surgiu no ano 1054, quando ela caiu no cisma. É cismática, caiu no cisma. Aí surge o ortodoxismo, mas era uma só igreja, tá? Foram homens que fizeram isso, dividiram a igreja de Cristo. Mas graças a Deus, uma parte desses bispos, dessas tantos surgimentos de igrejas ortodoxas, saíram e voltaram para a igreja católica. Ou seja, da igreja copta do Egito ortodoxa, hoje, alguns bispos saíram, pediram o aval e a volta, a fé e a comunhão com a Sé de Roma, com o Papa. Então conhecemos como católicos coptas do Egito, assim também católicos síricos, católicos greco-melquita, e assim que são as chamadas igrejas da sui juris, sob jurisdição, mas que são católicas, cumprindo assim a volta desses católicos para onde sair, de onde sair. 4, o 4 é meio grande aqui embaixo, né? Aqui, ó. Frequentemente, os evangélicos ou protestantes, né, acusam os católicos de adotarem costumes humanos, porque dizem eles, não se encontram na Bíblia. Perguntamos, a igreja não pode criar determinado costume se quiser? Mas é claro, tudo que a igreja ligar na terra com o aval do Papa está ligado no céu. Na fundação da igreja, capítulo, na infalibilidade do Papa. Né? Versículo 19 de Mateus 16. Muito bem, vamos lá. Por acaso os costumes deles e dos protestantes, por um acaso os costumes deles estão todos na Bíblia? Não, por exemplo, onde é que está que o homem pode fundar uma igreja? Na Bíblia não tem. Está na Bíblia, por exemplo, o costume de andar com a Bíblia debaixo do sovaco? E o de pregar com paletó. Onde é que está na Bíblia? Paletó e gravata, que é para se pregar com isso. Agora está na Bíblia, que é para se celebrar a Santa Liturgia com os paramentos litúrgicos. Isso está cheio. Por exemplo, o costume de andar... E as diversas... E o que é pior, as diversas igrejas protestantes criadas, diária e contraditórias umas às outras, está na Bíblia? Se os protestantes podem criar costumes, até igrejas podem fundarem, apesar de Cristo já ter fundado a sua, há quase 2000 anos, justamente é a Igreja Católica. Porque que só a Igreja Católica não pode criar seus costumes.
Mas é claro, Jesus disse: tenho muitas outras coisas a dizer-vos e a ensinar-vos, visto que não podeis compreender agora, mas com o decorrer dos tempos. Por exemplo, aquela imposição de mãos que está lá, que Jesus disse a Pedro, lá em 22, versículo 32 de Lucas: vai confirmar teus irmãos. Confirmar é o quê? É um sacramento, chamado de confirmação, que muitos conhecem como crisma. E nós vemos Pedro exercendo ele em Atos capítulo 8, a partir do versículo 14 a 18. O diácono Filipe, o diácono não pode crismar, o diácono só pode realizar 2 sacramentos, o casamento e o batismo. Então, o diácono Filipe manda chamar Pedro e João para crismar. Aí diz: visto que ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Ele dizia isso: não recebeu o Espírito Santo profusamente, com os carismas e dons. Então, com os carismas, dons dados no batismo, eles iam pôr as mãos, como está lá, fazer oração para os novos fiéis, por terem sido apenas batizados. Então, o quarto Papa da Igreja, governou a Igreja do ano 88, São Clemente, quarto Papa da Igreja, 88 a 95, ele chama aquilo de confirmação. Chama aquilo de confirmação. E Paulo vai chamar também de confirmação, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 20 a 22. Quem confirma a nós e a vós é Deus, no Espírito Santo, em Cristo. Porque está dizendo que o padre está em persona Cristo. O bispo, quando está nos crismando, né? O bispo está nos crismando, é o próprio Deus nos crismando. É a própria pessoa de Cristo. Pois é. Quinto argumento para os protestantes. Lá em cima, lá. Vamos agora para o quadrinho azul mais escuro. Antes de atrair os católicos para as suas doutrinas, doutrinas, você não acha que os protestantes deveriam chegar a um acordo entre si para não se descobrirem do meio de tantas doutrinas desencontradas, onde se encontra a verdadeira doutrina do Evangelho? Por que não faz um concílio, né, protestante, para saber qual igreja protestante, qual seita protestante prega a doutrina verdadeira entre eles? Meu amigo, eu fui de mais de 10 seitas, um prega uma coisa, outro prega outra. Eu chegava numa canto, era um Jesus diferente, eu ia para outra, era outro Jesus diferente. Eu chegava na outra e dizia: não, Jesus aqui é assim. Chegava na outra e dizia: não, Jesus aqui é assim. Não, aqui Jesus é assim. Cada doutrina dessa que eu fui, elas apresentavam um Jesus diferente, como está lá em 2 Coríntios 11, 4. Quando chega alguém apresentando um Jesus diferente. Então isso aí foi óbvio, né? Quando eu cheguei nessas doutrinas. E aí São Paulo diz assim a Tito, ó: proclamam que conhecem a Cristo, mas na prática o renegam. Detestáveis que são, rebeldes, incapazes de qualquer boa obra. É a sola fide. É a sola fé. A fé sem obra é morta. E é preciso ter cuidado para não ser levado por qualquer sopro de doutrina. Isso é perigoso. Então, vamos agora para a sexta. Os nomes das igrejas protestantes, como Batista, Assembleia de Zeus, Universal do Reino de Zeus, Casa de Bênção, Anglicana, Presbiteriana, Quadrangular, Zeus é Amor, Cúspide Ungido de Cristo, etc, etc, estão na Bíblia? Se não estão, por que os protestantes seguem essas igrejas fundadas por homens?
Além disso, não dizem que só devemos seguir o que está na Bíblia? É por isso que hoje está existindo o chamado desigrejado, né? Eles mesmos chamam de desigrejado. Muitos protestantes dizem, não, a Bíblia diz que eu sou a igreja, então se eu sou a igreja, eu não preciso de ninguém. Aí vive somente ele e a Bíblia, né? Diz que vive a Bíblia, mas na realidade não vive nada. Sétimo, você não acha que Mateus 12:25 se faz em uma severa crítica a Babel protestante? Faz sim. Justamente faz referência, esse texto faz referência ao pé da letra às Babéis protestantes, a confusão protestante, né? Depois você pega sua Bíblia, você vai ver aí que o rapaz colocou ao pé da letra. 8. Se a verdadeira interpretação que os protestantes dão à Bíblia, onde está a sua firmeza? Embasado em quê? Cada um tem um Jesus diferente, apresenta um Cristo diferente pelas Escrituras. Por que eles caem em tantas contradições? Por isso está aí os protestantes marcando entre eles debate. Como garantir qual doutrina é realmente bíblica se cada um apresenta interpretações diferentes? Veja só. A Babel protestante ela é assim. Uns dizem que morre, vai para a eternidade, logo direto. Outros dizem, morre, vai para o inferno, fica no inferno, e no julgamento da vinda de Cristo todos vão sair para ser salvos e o inferno vai deixar de existir. Outros dizem que a pessoa morre, não morreu, está dormindo no seio da terra. Você vai lá, com 9 anos depois só tem só os ossos. Né? Outros dizem que morreu, acabou. Outros dizem que a alma não existe. Outros dizem que a alma morre. Outros dizem, e por aí, essas mais de 50 mil seitas, cada uma dando uma interpretação diferente da Sagrada Escritura. Estaria o próprio Espírito Santo confundido? Se realmente é Deus que está com esse povo? De maneira alguma. E para encerrar lá embaixo, 9. Você concorda com o princípio de que onde há contradição, não existe a verdade, porque uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo? Se discorda, porque exigem coerência dos católicos? Se concorda, como crê, então, na Babel protestante? Discordam. Isso aí são unânimes, o protestantismo. Discordam em tudo da Igreja Católica. A não ser como o pastor que eu trouxe aqui, mostrando que estudo a teologia católica e para se entender a Igreja Católica tem que estudar a teologia. Agora, se é um burro que não conhece de nada, já saiu da igreja por burrice, né? Por não conhecer, aí vai conversar besteira. Aí diz, quando eu era católico, nunca foi. Já começa aí a mentira, né? Muito bem, aí estão, que os nossos irmãos apologistas colocaram. Aqui eu trouxe para mostrar essas 9 que o protestante não consegue responder com Bíblia. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, lembrando o Pix aqui embaixo, contribua com o nosso apostolado. E até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre Virgem.